11 horas, 6 minutinhos, 11:06. Muito bom dia para você. Obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência renovada aqui no programa. Tá na pauta agora, né? Enquanto eu vou ligando a live efetivamente para você também ver as imagens, já agradeço as pessoas que estão conosco pelo rádio, 560 no AM, 79.9 no FM. Também estamos disponíveis na Alexa, né? Para quem tem o aplicativo Alexa, é só pedir: Alexa, toca a tua Rádio São Francisco. A Alexa vai fazer uma busca entre as formas possíveis de entrega de onde você está. Vai encontrar o melhor sinal, o melhor caminho e vai te entregar entre as plataformas nas quais nós estamos disponíveis. Então, estamos na Alexa, estamos no rádio, em 2 frequências, AM e FM. Estamos também na aba ao vivo do site, para quem tem essa possibilidade. Então, tuaradio.com.br, você clicou ali, abre o site, na aba ao vivo, fica escutando o programa. Para quem quiser carregar a gente na palma da mão no celular, é só baixar na sua lojinha Play Store o aplicativo, né, da tua Rádio São Francisco. Dá para ficar escutando ao vivo também a programação pelo aplicativo. Fácil, fácil, fácil. E para quem quiser, nas redes sociais, @Rede Tua Rádio, agora no Facebook, já com imagens. Estou gravando este programa, então em seguidinha levantamos ele para o youtube.com, @Rede Tua Rádio. Qual a diferença? Facebook, você tem que estar no Facebook, né, ter uma conta, um perfil no Facebook para abrir o programa, senão não abre, né? Você vai clicar lá, não vai abrir. E o YouTube não precisa ter conta nenhuma, é bem democrático, você clica no link, tendo ou não tendo acesso, abre lá o YouTube e você pode assistir tranquilamente e compartilhar. Bom, isso posto, deixa eu trazer meus convidados da terça-feira, que já demos muitas risadas com eles aqui. Antes de começar, Ivanir Gasparim e Pablo Carlotto, sejam bem-vindos. Bom dia, Gasparim, bom dia, Pablo. Bom dia, Bevre, bom dia, Gasparim, bom dia a todos que nos acompanham. A alegria que traz por conta das flores, por conta também do dia belíssimo que está lá fora, depois de um final de semana que a gente teve algumas tempestades, algumas chuvas e tal, mas cá estamos nós, e que bom, com energia sobrando para podermos rir. Bom dia a todos, bom dia, Pablo, bom dia, Bebre. Depois de um Covid, que parece que foi ontem, mas faz muitos anos já, parece que nós esquecemos, de uma enchente. Mas se você passar agora aqui na frente da Igreja São Pellegrino, vai ver aquelas rosas que nós já falamos, a florada de rosas. Um corredor de rosas. Corredor de rosas. Parabéns, bonito, né? Parabéns quem cuida desse jardim, aí, realmente é algo... E que se renova todo ano, isso, né? Eu acho que é de um vermelho tão intenso, tão bonito, assim. Eu acho que quem ajuda, não tenho certeza absoluta, mas já vi ajudando, é o Ivanor, que cuida do estacionamento. Um abraço a ele, que... Acho tão bacana, isso que eu quero dizer, né? O Ivanor é uma das pessoas, assim como outras que a gente conhece, que tem um fazer. Mas no seu fazer sobra um tempinho, varre uma rua, junta umas folhas, molha uma grama. Quantas pessoas a gente conhece assim e às vezes não diz obrigado por esse teu fazer. Eu acho admirável quem faz isso, sério mesmo. Admirável. E você imaginou se mais pessoas fizessem isso, né? Nossa, o mundo... Nossa, conta tal. Eu tenho aqui 2 sugestões, na verdade são 2 frases que eu pensei, já fazem alguns dias que elas vêm na minha mente e queria trazer para conversar com vocês também, mas tem tantos assuntos às vezes que eu tenho que aqui ficar me segurando, né? Tem a Mercopar, que a gente não pode deixar de falar, todos os caminhos levam para a Mercopar, está acontecendo, Caxias é a sede disso, né? Então seria uma reedição, um buscar de novo, né, os negócios a partir da Mercopar. Tem a questão de um levantamento que a CDL divulgou agora do endividamento da inadimplência, que me arrepiou os cabelos quando eu fiquei olhando aqui os cruzamentos de dados, me chamou muito a atenção, sabe? Pessoas endividadas com uma média de R$6.000, a soma da dívida. Gente, quem deve R$6.000 e deve como? Deve para banco, instituição financeira, e deve em água e luz. Veja, começa já a saltar, é um alerta bem grande. Então tem esses 2 assuntos. Tem o Outubro Rosa, que a gente acabou vendo o Gasparim aqui com o símbolo, né, do Outubro Rosa. E assim, não sei se tu te sente confortável também para falar sobre o tema, sem precisar entrar em detalhes, Gasparim, mas como é bom quando a gente vê homens, né, engajados com a causa do Outubro Rosa, porque é mais comum a gente ver mulheres engajadas com a saúde de seus homens, né, sejam pais, filhos, companheiros, né, do que o contrário, mas a gente vê um movimento muito forte, né. Agora, quando a gente faz
sem ter vivido nenhuma experiência de um jeito. Agora, quando a gente tem alguém conhecido, um amigo, uma amiga, né, que teve a situação, a gente muda totalmente o olhar, A né? perspectiva. Nossa, não sei se tu se sente confortável, Não, quiser assim, ó, falar, por favor. eu acho, até porque já tive problema na família, mas problema, já passei por isso na família, mas assim, ó, o que me abriu muitos olhos, e aí nós falamos há pouco de plantar uma rosa ou de cuidar, foi quando eu fui presidente da SIC, eu vi o esforço que às vezes essas ONG, mas principalmente a Secretaria da Saúde e tal, fazem, e às vezes um simples gesto, principalmente de pessoas, por exemplo, o simples gesto de um professor colocar uma fita dessa pode despertar no aluno e salvar vidas. Verdade. Entendeu? Então, já foi comentado aqui, por que divulgar nas redes sociais, por exemplo, quando um presidente da Câmara dos Comércios vai tomar uma vacina da Covid, por exemplo? É muito importante porque o exemplo como diz, o exemplo move montanhas, enquanto que as palavras, né? Então, acho que o Outubro Rosa está aí, como teve outros também. Eu acho que nós temos que pensar nisso, porque eu falo, já falei diversas vezes, até o que nós vamos falar depois sobre o que você levantou os assuntos, tem a ver com rituais, sabe? Eu acho que o ritual, ele é muito importante, o ritual que nós falávamos há pouco aqui na antessala, da família ou do envolvimento, e não custa nada, né? Para mim, por exemplo, colocar, eu pedi para todos os funcionários também da minha empresa colocarem, mas eu fiz isso a partir do momento que eu passei para as entidades e vejo o esforço, e isso propaga, sabe? Isso lembra. Eu lembro, por exemplo, que quando eu coloquei a fita, pensei em comprar, eu lembrei que também eu tenho que fazer meu exame de próstata e tal, porque e por incrível que pareça, quando eu fui no médico, eu achei que fazia 6 anos, 1 ano que eu tinha ido lá e fazia 2 anos e pouco, tá? Pessoal, lembra, né, quem está nos ouvindo agora, bota no papel, né? A gente acha que foi no médico ontem, né? Verdade. 1 ano, e se passaram 2 anos. A E eu percepção de cuido tempo. isso. A percepção de tempo é muito pequena. E, novamente, né, lembrando, né, que se a esposa, a mãe ou a filha não levar os homens para o médico, os homens não vão, tá? Então, Ainda é assim, né? ainda é, e eu acredito que vai continuar, porque sei lá, se é o papel da mãe, ou se é o papel... É uma cultura, né? Eu diria que é o É uma relaxamento do homem, né? Mas eu acho que concordo contigo, mas a gente vai de reconhecer, Gasparim, que é uma cultura difícil de mudar, né? Difícil de mudar. Então, até que veio, a gente está num processo de mudança. Mas eu queria retomar mais uma vez sobre essa questão de você falou, né? De alguém que para você é importante, é uma referência, tem um lugar de destaque na sociedade, seja por uma questão hierárquica, seja por uma inspiração, que usa, né, uma espécie de militância para causas de saúde, como é o caso do Outubro Rosa e do Novembro Azul, muito, muito efetivamente também vai por outras áreas, Gasparim, que não é só a área de levar para um diagnóstico precoce, de ajudar, de entender, mas é isso, né? Também de manter relações que sejam boas. Eu não quero aqui fazer apologia de que os casamentos devam ser segurados ruins por causa de uma doença, não é isso. Mas a gente sabe que quando nasce um filho, muitos casais se separam. Por quê? Porque é difícil cuidar de uma criança pequena. A gente sabe que quando surge uma doença dele ou dela, não importa, muitos casais se separam também, mas normalmente, por cultura também, a mulher é um pouco mais resiliente em ficar. Não quero dizer que seja um ficar bom, mas de ficar. E agora eu quero falar de um ficar bom. Porque ficar ruim não é legal, né? Ficar, porque eu não quero que a sociedade me julgue. Mas muitas mulheres, já que estamos no Outubro Rosa, quando passam por uma situação de um câncer de mama, mexe muito com a autoestima, mexe muito com outras coisas. E, por vezes, os casamentos, os parceiros, eles vão embora. Então, me parece que essa militância, ela vem não só com a questão da ajuda de saúde, mas também inaugurar um tempo em que a gente solidifica relações a partir do companheirismo, da fraternidade, né? Cuida melhor com quem você vai se relacionar, porque momentos difíceis virão necessariamente na vida de todas as pessoas, né? Exato, não esperar desculpe a expressão. Um evento, né? É um evento, para não dizer uma tragédia, né? Na vida, para você buscar o estreitamento das relações afetivas. Eu acho que as relações afetivas de amizade, de familiaridade, de casamento, do que for, ela não precisa de momentos fortes, momentos intensos, momentos cruciais, como é uma doença, como é uma série de elementos, né, incidentes na vida. Eu creio de que a gente tem que fazer o processo anterior.
é cuidar das boas relações, cuidar desse estreitamento, das referências que a gente tem afetivas, para que elas sejam o grande suporte também em momentos que venham a acontecer, e não momento para cinzelar uma separação, que às vezes a separação já estava acontecendo e aquele vai ser o momento de dizer, então agora cada um parte para um lado e vai para o outro. Eu não tenho essa experiência na minha família, mas tenho com muitas amigas, muitas pessoas próximas que passaram por isso, e dois grandes universos, um universo da separação e o outro universo da indiferença. Ou seja, mantém-se em casa, fica-se em casa, mas não dá a devida atenção, não é companheiro, não é companheira e tal, tudo. E não só o marido, mas também familiares e amigos pessoas, se distanciam também. Então, é um grande momento de resiliência, muito grande, e que não se dá só no primeiro ano, no segundo ano, tem que ser ressignificado de tempo em tempo, principalmente aquelas queridas amigas, queridas pessoas que têm que fazer a reconstrução, depois tem que fazer a reparação, depois tem que fazer de novo. É uma jornada. Uma né? jornada É muito grande. Então, eu, por exemplo, enfrentei muita situação, por exemplo, com amigas, depois de convidar elas a ir para a praia, ou de ir para lá e para cá, aquele constrangimento, que roupa vou, não vou, porque, não sei o quê. Até uma delas disse assim para mim, Pablo, eu não vou, eu estou toda tortinha agora. Porque ela não tinha reconstruído uma parte, somente uma. Né? Porque também é um grande desafio, embora a gente tenha pontos e hospitais e tal de referência, mas não é ainda acessível para todas as pessoas. Sabe? Não é acessível, tem complicações por vezes, mas não é o assunto do programa, mas é só para dizer que quando os homens, né, vestem o laço rosa, a gente está inaugurando um novo tempo, e isso é muito bacana, mas ele não pode vir só com um discurso, ele tem que vir com uma série de comportamentos, como a gente acabou de falar aqui. Esgotamos? Podemos virar o assunto? Esgotamos. Então vamos para outro aqui que eu quero trazer. Acabou que casou um pouco, né, a gente falar sobre essa questão do apoio, das parcerias com o tema do programa. Eu tinha pensado dois grandes referenciais contemporâneos que são pensadores que criam a partir de, sinteticamente, uma frase, conseguir colocar dentro dessa frase um pensamento de uma época. É disso que nós estamos falando. São pessoas que... Poder de síntese. Nossa, eles têm uma capacidade que eu acho incrível de colocar dentro de uma frase toda uma ideia que norteia a contemporaneidade, né? Pós-modernidade. Um deles é o Pondé. É inegável que o Pondé tem um papel importante. É um brasileiro, falando sobre as coisas a partir da ótica do Brasil. E o outro é o Yuval Harari, que é de Israel, e que também inaugura um jeito de olhar para as questões planetárias, né? Com livros muito já conhecidos e, enfim, palestras, enfim, uma pessoa muito reconhecida. Então, são duas formas de ver o mundo e estão falando, parece que é a mesma língua. Parece que é a mesma língua. O Pondé diz o seguinte: provavelmente, daqui a 1000 anos, não vão lembrar da nossa época como a época do iPad. Vão lembrar da nossa época como a era do ressentimento. Somos uma civilização de mimados que não é capaz de escutar nenhuma crítica sem achar que é uma questão de ofensa pessoal. Nossa, aqui a gente podia ficar, né? Quantas teses de doutorado poderiam sair daqui? Muitas. Na síntese que o cara conseguiu fazer, né, Gasparim? Colocou tanta coisa. A gente fala muito de tecnologia, fala muito de inovação, fala muito sobre pensamento digital, fala muito sobre uma forma digital de existir. E uma das expressões é o iPad, o celular. A gente poderia mudar a frase aqui. Provavelmente não vão lembrar como a época do celular. Provavelmente não vão lembrar como a época... A era digital, da a era tecnológica. Isso, da liquidez, da fluidez. Mas vão lembrar que foi uma época de ressentimento, porque somos mimados como civilização, mimadinhos, e incapazes, né, de escutar uma crítica sem achar que a crítica é pura e estritamente para nós. Nossa, eu achei essa frase assim, nossa, potente, né? Eu acho que nós já falamos muito sobre isso aqui, muito. Né? Eu acho que realmente... Aliás, toda terça-feira a gente volta no lugar, né? É isso. Essa ideia de mimados, já está refletindo isso, principalmente no serviço, na indústria, no comércio, já que está abrindo a Mercopar essa semana, né? Se sente isso, sabe? As pessoas... aquilo que pode ser um crescimento, né? Por exemplo, mesmo quando nós falamos antes de usar um bottom, alguma coisa rosa ou azul tal,
parece que se você pediu alguma coisa, ou você ofende, eu falei aqui nesse mesmo microfone, a gente está perdido, principalmente os líderes, né? O que fazer? Porque de alguma forma você parece que está sempre errado. A pergunta é essa, assim, ó, e eu me sinto, tá, Bebe, porque às vezes eu vou muito em palestra tal, assim, eu digo, mas vem cá, mas eu sabe que eu estou tudo errado, assim, principalmente aqueles palestrantes que às vezes não tem o pé no chão, o pé na fábrica, o pé na realidade. Então, assim, ó, realmente eu acho que nós vamos ser lembrados, e eu errei totalmente, tá? Eu dizia que depois da Covid nós íamos entrar numa nova fase da humanidade, e essa humanidade está... mais revelou do que transformou. Isso. Agora, novamente, por que nós chegamos a tudo isso? Eu acho que nós estamos com excesso de uma qualidade de vida teoricamente boa, nós estamos com uma oferta de produtos, né, acabado nas nossas mãos, nós estamos com o mundo em nossas mãos, mas ao mesmo tempo existe um vazio. Nós queremos a pizza que chegue rápido à nossa casa, mas nós não estamos com fome. Nós só queremos que chegue Tem fome rápido. de quê? Tem fome de quê? Tem fome de quê? Isso aí, Pablo. Nós temos... Qual é que é a fome? De vez em quando, né, a mesma coisa. O número de suicídios, né, que nós temos, né? Vamos lá, os 3 dados, tá? Pega na minha comunidade, ali no interior de Caxias, dos agricultores do Rio Grande do Sul, que chegam quase a 30 este ano. Tu pega os agentes penitenciários, são dados que eu vi agora na imprensa, não é dados particulares, não, são dados da imprensa. O alarmante número de suicídios de pessoal que cuida do pessoal do presídio. O que está acontecendo? Normalmente, nós estamos tirando a vida por quê, meu Deus? É o momento que nós temos tudo, né? Entendeu? Eu acho também que nós inauguramos o maior parque Disney do Brasil hoje, né? Em Anaheim, também tem esse dito, eu fui lá. Quando nós estamos comemorando os 150 anos da imigração italiana, eu tenho certeza que naquela época, com toda aquela dificuldade, chorando e tal, o pessoal não desanimava. Então, alguma coisa... que eu diria o seguinte, eu particularmente não saberia responder o que está acontecendo. Olha, no meu olhar, a gente conflui em nossos tempos muitas questões, o que daria para fazer muitas análises, muitas reflexões, mas uma delas que eu vejo assim, que vai um pouco no cerne da frase ali, da questão, é justamente assim, ó, que hoje o indivíduo, o ser humano, de todas as idades, não é a nova geração, não, a geração Z, Y, ou qual número que queiram colocar, ou letra que queiram colocar ali. Porque todos nós somos, de alguma forma, produto de um tempo. Somos o reflexo desse tempo. E esse tempo vem sendo construído já há bastante tempo em cima da ideia de individualismo, narcisismo, egoísmo e tal. Tudo. É tipo assim, ó, eu no centro de tudo. E tudo tem que confluir para mim, certo? Eu vou num restaurante, eu vou numa festa onde tem um cardápio específico divulgado e eu chego lá e digo, por que não tem aquilo? Por que não serviram isso? Por que não fizeram diferente? Ora, foi anunciado, você comprou aquele produto e tal. Por que não é diferente? Mas por que não fazem agora só para mim? Ah, mas meu filho, 10 anos, meu filho não gosta nada disso. Daria para servir outra coisa para ele? Vejam bem, sabe? Então, eu vejo assim de que hoje nós, como seres humanos, a gente está cheio de ideias, ideias que vêm travestidas, desculpa a expressão, vêm vestidas para a gente como modernidade, como algo assim, o máximo do você ser moderno, mas são ideias, são conceitos, são modos, os novos modos de viver no mundo, e que, na verdade, não trazem a essência humana, certo? Ela pode ser um jeito de ser, ok? Você pode até viver desse jeito, mas eu creio de que nós, como humanos, temos que ter alguns consensos. E sempre os consensos que nos levam para valores, os consensos que nos levam para virtudes, eles são mais exitosos no sentido de nós nos realizarmos como pessoas. As religiões têm essas bandeiras, o humanismo tem essa bandeira e outros tantos movimentos e organizações têm essa bandeira. Agora, quando a gente, em pleno século XXI, em 2025, a gente assiste guerras, a gente acompanha guerras pelo mundo, conflitos aquém e além, e a gente não se transforma, a gente não se deixa tocar pela realidade do outro,
é porque alguma coisa está acontecendo ali que temos que rever. Porque a vida não pode ser vista apenas como eu e o resto tem que ser um espetáculo que esteja a me agradar. Uma palavrinha, na minha forma de entender essa frase, me parece que tem uma chave importante que abre formas de pensar nesse conceito que o Pondé coloca aqui, tem a ver com mimados, né? Acho que a palavrinha, uma chave aqui é mimados. Antes de terminar meu raciocínio aqui, só mandar um alôzinho para Jussara Viari, que a gente abriu o programa aqui 11h11 e ela disse, opa, hoje o programa promete, já está começando muito bem, né? Um abraço a Jussara. O que eu quero ponderar é quando o Pondé diz o seguinte, provavelmente daqui a 1000 anos não vão lembrar da nossa época como a época do iPad, vão lembrar da nossa época como a era do ressentimento. Por quê? Aí ele justifica, porque somos uma civilização de mimados que não é capaz de escutar nenhuma crítica sem achar que é uma questão de ofensa pessoal. Quando a gente percebe, Pablo, tu que é professor, que alguém, uma criança, um jovem é mimado, que ser mimado seria algo na sociedade conhecido como uma característica da infância. Que a vida adulta não permite mimado. Não deveria, ao menos, permitir mimado. Por quê? Porque a gente teria amadurecido, teria entendido. Não é o fato, né? A gente está cheio de adultos mimados. Na infância, a criança fica mimada quando? Quando os adultos que a cercam fazem com que ela ache que ela é o centro do mundo. Que ela é mais importante do que, de fato, ela é. Pedocracia. Não é que ela não é importante, mas Isso. mais do que ela é. E aí a criança começa a ficar mimada, achando que tudo gira em torno do umbigo dela. E a gente tem visto isso se replicar na vida de pessoas adultas. Meu príncipezinho, meu anjinho, meu isso, meu aquilo, né? Vai longo. Mas a questão ali é o que você coloca, Bebe, que eu acho bem interessante, né? E que o Pondé fala, né? A gente se permite, a sociedade está se permitindo a ter adultos profissionais em áreas, todas as áreas. Hoje, se tu for em qualquer área profissional, em qualquer estabelecimento e perguntar para as pessoas, mundo dos adultos, e perguntar quem é o mais mimado, de repente vão até ter dúvida a indicar quem é o mais mimado, certo? Eu citei um exemplo e me volta aqui o exemplo daquela jovem, há 2 semanas atrás, que não foi no trabalho e quando a empresa requereu dela o documento de afastamento, né? Ela disse assim, que não pôde ir trabalhar porque o celular dela caiu e quebrou a tela. E ela ficou a semana toda sem trabalhar. E aí, como é que se justifica uma ausência? Certo? Um atestado médico? Um atestado lá da operadora que faz o conserto, não sei como é que é, sabe? E eu vejo isso no cotidiano, em todos os espaços, Beverly, de que as pessoas vão ter o termo ali também do ressentimento. Às vezes, até por uma questão de uma lacuna que a gente tem muito grande no Brasil, que é a falta de uma interpretação de texto. Certo? De interpretar a frase que o outro disse, de mencionar o termo a palavra que a outra pessoa disse. Veja bem, Gasparim, eu saí da sala de aula há pouco tempo, mas veja bem o impacto que eu tive nos últimos tempos em sala de aula. Na minha geração, Beverly, no meu tempo, eu chamar um amigo meu de idiota era comprar uma briga. Naquele momento ali, 2021, quando eu saí de sala de aula, a maioria dos jovens se elogiavam chamando um ou outro de idiota. Que impacto tem você usar expressões assim? Eu já vi pais chamando filhos de piá de merda. Que impacto tem essas palavras nas pessoas? Então, veja bem, quando a gente deturpa os conceitos, deturpa o uso das questões, quando de fato o momento é sério, quando de fato o momento é de você pensar e repensar sobre as coisas, você já perdeu a noção das questões, dos termos, dos conceitos, das ideias. Então, nós hoje vivemos também uma insegurança muito grande mental de conceitos e de ideias. Porque a gente fica abraçando todas as ideias que aparecem, seja de influencers, de youtubers, de etc, etc, e a gente vai sedimentando dentro de nós uma incerteza sobre termos, sobre isso e tal. Agora há pouco, antes de vir para cá, estava analisando um texto de uma senhora lá de Manaus, hoje é o dia do escritor, dia mundial do escritor, e aí uma senhora lá de Manaus pediu para eu revisar um poema dela, e eu estava revisando. Mas na sequência do poema dela, lá pelas tantas, tinha uma expressão e eu tive que pesquisar.
E ao pesquisar aquela expressão, se era adequada no texto, me apareceu lá sobre o termo em si. Segundo as pesquisas realizadas recentemente do cientista tal, divulgada pelo médico tal, com a CRM tal, e eu disse, vou dar uma curiosada, vou ir atrás desse médico e vou ver esse CRM, né? Pesquisei, não existe o médico e não existe aquele número de CRM. Veja bem. Sim, então, a internet aceita qualquer coisa. Justamente. E aí, veja bem, Bebe, hoje, quando a gente está... Hoje, 99% das pessoas, posso exagerar, 99% das pessoas hoje alimentam a sua cosmovisão, o seu campo das ideias, através da internet. E não param para pensar e para refletir. Aí, o que acontece? Qualquer coisinha pode ser algo que me leve a reagir, e não a pensar, e não a refletir, e não a ponderar, certo? E aí o que acontece? É no trabalho, é dentro de casa, é no corredor da empresa, é na calçada, é na fila, é em tal lugar. A gente está a ponto de bala, por quê? Porque a gente não tem mais noção das palavras, a gente não tem mais a profundidade dos termos. Quando eu falo com o Gasparim e estou olhando no celular, é uma coisa. Quando eu falo com o Gasparim, olhando para ele, é outra. A mensagem não se dá só pela voz, mas é pelo tom da voz. É como o teu corpo reage quando olha para o outro. E a gente não está mais olhando no olho. A gente não está mais olhando quando o corpo fala no momento que a pessoa está dizendo alguma coisa. Certo? Pablo, tu traz um ponto interessante, válido, e eu queria trazer um outro que talvez também seja válido, que também está nessa equação, né, moderna, que tem a ver com uma percepção que o Gasparim normalmente ele traz aqui, né? Eu falo, sei lá, para colaboradores ou para as pessoas, né, das minhas relações de uma maneira um pouco ríspida, e reconheço que às vezes eu sou um pouco ríspido, nervoso, coisa e tal, mas não posso nem me permitir porque a pessoa entende outra coisa. Nesse sentido, nessa cena, eu quero trazer exatamente a característica de ser mimado, que vivemos uma sociedade de mimados, e não raro nós protagonizamos o ser mimado, né? Sim. Porque foi permitido, a gente começou a ficar também mimadinho, né? Eu quero a coisa para mim, personalizado. E essas pessoas, às vezes, podem também estar imbuídas de uma reação que vem por causa desse estar mimado. Porque o Gasparim pode falar né, querendo dizer nas entrelinhas um pouco mais, um pouco menos, mas para o bom entendedor, para quem quer entender, a pessoa vai entender. É que muitas vezes aquilo bate no mimado como, nossa, eu sou mais importante, então tu não pode... A pessoa já tem as suas questões, é isso que eu quero dizer. Ela tem os seus problemas. E aí, diante de algo que alguém falou, aquilo reagiu dentro dela num lugar que não tinha lugar. Mas reagiu e ela acaba eclodindo algo que não tem nem sequer a ver com a questão do que o Gasparim está falando, nem a ver com se ela quer ou não, se ela é habilitada ou não a reagir, mas bateu nela e ela se acha no direito de trazer algo que não tinha nem sequer a ver com a história. Vou dar um exemplo claro. O Gasparim brincou hoje, fora do ar aqui conosco, e eu até brinquei com ele, Gasparim, eu não sei se eu concordo exatamente com o que, mas eu entendi o que tu falou. Sim. Porque é isso, não é sobre se eu concordo ou não. É sobre se eu entendi o que ele queria ter dito. E a gente tem essa capacidade. Se a gente quiser, a gente tem. E essa capacidade eu identifico como, sabe o quê, Beverly Gasparim? Nós estamos perdendo uma habilidade que é respeitar contextos. Isso. Contexto e a história do outro, certo? Porque a gente está tão focado dentro da minha história, dentro do meu eu, do que eu quero para mim, o que faz bem para mim, a minha condição, que eu cobro que o outro, sem ser informado, saiba. E o ponto que o outro traz, o ponto que a pessoa traz. Veja bem, não é uma crítica, entende, Bebe? Mas é um ponto de vista, quando eu vejo assim, onde que hoje nós precisamos que uma criança e um adolescente, ou até mesmo um adulto, tenha uma fita no pescoço, para que as outras pessoas, ao olhar a fita, saibam a condição que ela está vivendo, a situação que ela está vivendo. É ótimo, é um período também de conscientização, uma fita rosa no mês de outubro, uma azul no mês de novembro. É legal esses processos, mas veja bem, se nós atendermos para a questão de que devemos ser educados e civilizados e educados,
Você não precisa, hoje, Beverly, você precisa, eu que falo em público, palestra e tal, tudo, meus neurônios entram numa convulsão neural, eu ia dizer, social, porque assim, ó, você tem um público ali de 300 pessoas, 400 pessoas, 200 pessoas, e você vai palestrar, você não sabe qual palavra vai ser a reação de uma pessoa ou outra, de um termo ou outro. No final de semana tivemos um evento e eu tive que abrir o evento, e estava num local religioso, normal, comum, da nossa cultura, é começar com oração, no dia da criança, no dia da Nossa Senhora Aparecida e tal, tudo. E eu, confesso, eu fiquei com a minha cabeça, mas será que todos são católicos? Será que seria bom agora rezar uma Ave Maria por ser o dia de Nossa Senhora e tal, tudo? E eu fiquei ali com esse conflito na minha mente. Por quê? Porque a gente está num mundo onde as pessoas... A gente quer agradar, a gente não quer criar conflito, a gente quer evitar algumas demandas outras, e a gente fica também naquela questão da insegurança de vocabulário, de termos, de palavras e tal, tudo. E tu falavas ali sobre a questão, assim, que eu acho muito legal, né? A questão do você respeitar o outro, você... entender com o olhar o que o outro está passando, certo? E isso é uma coisa que nós temos que resgatar. Como fazer isso, como trabalhar isso nas gerações mais novas até as gerações mais adiantadas, é um aspecto que a gente tem que buscar resposta, que se redescobrir. Ainda não temos. Agora, senhor Pablo, o que você falou, quando você faz um evento teoricamente religioso e você se sente desconfortável de fazer o que há 2000 anos se faz, é o que está acontecendo na nossa geração. Ou seja, quem poderia mudar esses fatos está sendo praticamente cancelado. Eu vou dar exemplo assim, normalmente na minha empresa, você faz uma reunião e coloca assim, fulano, então, tu quer dizer que eu não estou trabalhando, mas vem cá só um minutinho, não tem nada a ver com a sua pessoa, eu estou falando entendeu? Mas você está dizendo que eu sou preguiçoso. Cara, assim, ó, como é que tu chegou nesse universo, meu Deus do céu? E assim, é o nosso dia a dia. Dentro, né? E você, que eu falei agora, voltei numa viagem da Itália, você volta assim, nesse mundo, mais de primeiro mundo, você vê assim, você chega num restaurante, você vai sentar para jantar ou só para tomar uma coisa? Se é para jantar, você pode sentar, senão não senta. Você volta maluco, digo, mas vem cá. Mas não era o primeiro mundo isso? Mas é o certo, pagou, mas vem cá, pagou. é o certo. Agora você volta para Caxias e de repente o Pablo diz, não, eu fui naquele restaurante lá e levei o vinho e o cara quis me cobrar a rolha é cobrar uma taxa do vinho. Mas vem cá, você quer ir no restaurante, ser servido... Ocupar o espaço. Deu para entender que... Mas isso, como exemplo de restaurante, já é um mimadão grande. Ou seja, nós estamos realmente numa sociedade mimada. Quando, por exemplo, assim, ó, você comprando de mim, você tem até 7 dias para devolver sem dar explicação, você está criando só que um custo também para o Estado. Logística, entendeu? Né? Quando, por exemplo, alguém da prefeitura diz o seguinte, de cada 100 consultas, 30 não aparecem e dá uma criticada, e de repente alguém já denuncia o cara por N fatores, mas vem cá, só um minutinho. Eu te dou todo aqui com o dinheiro do contribuinte. Eu dou toda essa plataforma para você. E você não apareceu, meu Deus do céu. Isso também é mimar. Só que é o seguinte, ó, quem é pai, quem é avô, já ouviu falar como é que um pai cria uma criança mimada ou fora da lei, né? Como é que você cria um marginal, por exemplo? Dê tudo que ele pede. Todo mundo que está nos ouvindo nesse momento, as mães, sabe o que estou falando. Como é que você cria um filho mimado? Não é possível, né? Você ir na casa da sua tia, na casa da avó, e levar junto uma marmita, porque meu filho não gosta muito Não pode. Naquele momento, você tem que se servir daquilo. Deu para entender que esses pequenos detalhes você começa com mimimi e vai um mimimão. Deu para entender que... e aí as consequências são terríveis, porque daí no primeiro embate,
no local de trabalho ou com o professor, O vai dar um Gasparinho é o estresse. rei de criar frases. Entendeu? Mas é que eu vivo o dia todo isso. Você fala com o fornecedor. Gostei dessa, Gasparim. Então tu tem o mimimi da E o empresa, o mimimão. O mimimão. Viu? Eu te Mimimão. falei que todo espaço profissional tem todos, muitos. Antigamente era um só. Não, O bebezão. e nós Lembra? vivemos- Houve um tempo que não era o mimizão, era o bebezão. Agora tem o E- bebezão ali da dona Joaquina, que trabalha lá naquele setor. Agora, E nós vivemos assim, ó, eu acho, não é acho, a palavra mais feia, mas nós vivemos na época da opinião. Sim. Por exemplo, eu antes de entrar aqui, falando do mês do câncer de mama e tal, na verdade, eu como homem, eu passei uma informação que teoricamente eu senti na pele e eu senti isso porque foi me dito por muitos médicos, né? E o que aconteceu com a Bebe? Houve um desconforto, concorda? Pela minha colocação. Não Mas deu houve, para entender. não houve. Não, mas assim, ó, uma troca de ideia. Automaticamente, a gente tem opinião para tudo. E às vezes, sabe, hoje, as pessoas mais de idade, qual é a maior chatice delas? Ninguém mais está ouvindo elas. A gente não está mais ouvindo quem... Entendeu? Mas é isso aí, Gasparinho, que você trouxe. Acho que é importante, não dá pra gente passar desse ponto. Que é, a gente não é tão importante assim pra nossa opinião ser maior do que a do outro, Sim, sabe? sim. A gente não é tão importante assim. E a gente precisa normalizar também que as pessoas podem pensar diferentes, elas também podem aprender com a gente. Sim. E a gente pode aprender com outra pessoa. Acho que quando a gente quer ter boas relações, não tem o que faça não sê-lo. Né? A questão é que, como a gente está mimado, qualquer coisa faz com que a gente ache que nós somos mais importantes. A nossa opinião é melhor, nosso conhecimento é mais conhecimento, o nosso jeito de pensar o mundo é mais jeito. A gente pode aprender todos os dias, se a gente quiser, a E se gente nós não aprende. aprender, se né? nós não aprender, você não vai ter sucesso em nada. Deu para aprender. Puxa vida, mas o que você fez? Por exemplo, você perguntar para alguém que tem uma empresa há 50 anos, mas ele não sabe informar e tal. Cara, aquele senhor, aquela senhora que tem uma empresa há 50 anos, com todas as mudanças que nós tivemos nos últimos 50 anos, e ele continua aberto, é o cara que mais fez mudança na vida. É o cara que mais se adaptou aos novos tempos. Sim. Aí vem um mimimi agora, com poucas idades, não, mas o senhor... Cara, vai com calma, meu filho, vai com calma. Ele tem toda a tua vida, mais 3 vidas tuas, e ao mesmo tempo ele tem um conhecimento. Como, por exemplo, eu estava lendo os grandes pensadores, as pessoas, a maioria da humanidade sempre cresceu. Por exemplo, o Pablo fez um trabalho, eu vou me escorar nele. E vou, daquele conhecimento do Pablo, eu vou para cima. Agora tu vê, né, Gasparim, não querendo te interromper, mas veja como nós, de uma forma geral, sociedade, nós, quando fala sociedade, Sim. isso nos impacta ao ponto de a gente ter medo de gerar um desconforto. A gente não deveria ter medo. Mesmo que provocasse desconforto, nós deveríamos ter a habilidade de tu lida com o teu desconforto, eu lido com o meu, cada um lida com o seu. Mas aí vem né? uma lei, assim, ó, essa semana passada, não teve um cantor, os dois, que trocaram até a letra de uma música de 10 anos atrás? Porque, agora é o seguinte, é isso que eu estava falando nós temos antes, que ter sobre o cuidado, contexto. porque assim, ó, a gente está começando a perder contexto é importante. a gente não está conseguindo criar, a gente não tá, Pablo, é muito grave. O que você colocou agora pode parecer, não é nada. É muito grave, Pablo, quando você vai num evento religioso e você não se sente confortável de puxar um Pai Nosso. Eu digo puxar, né? Deu para entender, porque como é bonito quando você vai a lugar, independente assim, tudo bem. Agora é o seguinte, você vai em outro país e outra religião e o cara puxa o seu credo, cara, nós não precisamos ficar desconfortável. Nós estamos na casa do Mas do é outro. disso que nós estamos falando. Mas né, é Gasparim? isso que nós estamos falando. É exatamente a capacidade de... Nós estamos impactados de ficarmos desconfortados. Não deveríamos. Deveria ser natural que a gente, ao desconfortar o outro lidasse com o seu desconforto. Isso. E é o contrário, né? É o contrário. Tá ficando o contrário. Olha, nós temos hoje um conjunto de ideias que circulam nas redes, certo? Nas redes, etc e tal. Esse conjunto de ideias leva para as pessoas a certeza de que essa é a verdade absoluta do passado, do presente e do futuro.
As pessoas com essas ideias, elas estão dentro de uma bolha de pseudo-conhecimento e acham de que o passado tem que ser revisado, certo? E não precisa, ou não tem valor. Não precisa justificativa fundamentada para que essa verdade possa valer para o futuro, certo? Então, isso gera ansiedade, até mesmo para aqueles que pregam isso. Eu preciso fazer o intervalo, gente. Nós passamos todos os limites do intervalo. Eu vou fazer bem rapidinho, a gente volta na sequência aqui com esse tema que gerou muita conversação aqui. Temática. O que acontece é assunto. Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo. Respire saúde. Escolha viver sem fumo. O cigarro pode causar câncer em qualquer órgão do corpo. Ele aumenta o risco de tumores no pulmão, boca, garganta, esôfago, bexiga, pâncreas e muitos outros órgãos. A cada tragada, dezenas de substâncias cancerígenas entram no organismo, ameaçando sua saúde. Sua vida vale muito mais do que um vício. Cuide-se! Diga não ao cigarro. Uma parceria Rádio Senado. 11h47. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Rádio 20 graus. O Recanto da Compaixão Frei Salvador cuida, com carinho e dedicação, de 125 idosos em situação de vulnerabilidade. Por isso, a sua ajuda é tão importante para garantir alimentação, medicamentos e dignidade para quem tanto precisa. Seja você pessoa física ou empresa, doe agora pelo WhatsApp 54984100101 ou acesse recantodacompaixão.com.br. Sua contribuição vai salvar vidas. Dia 22 de outubro, das 11 ao meio-dia, aqui na Tua Rádio São Francisco, junto com o Sindserve, apresenta-se um programa especial feito para valorizar quem cuida da cidade, os servidores públicos. Em pauta, temas como saúde, educação, segurança, com destaque para o trabalho de quem faz Caxias acontecer. É dia 22, das 11 ao meio-dia, aqui pela Tua Rádio São Francisco. O Badesul impulsiona o crescimento do Rio Grande. Com apoio à indústria, à inovação e à geração de empregos, estamos contribuindo com o desenvolvimento do nosso estado. Na Mercopar, em Caxias do Sul, seguimos fortalecendo a indústria e apoiando os municípios gaúchos, com foco em inovação e sustentabilidade. Visite nosso estande no Centro de Eventos, Térreo Ruaí, estande I12. Rio Grande do Badesul, o melhor investimento é nos gaúchos. Governo do Rio Grande do Sul, o futuro nos une. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na Tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior e os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa, oferecimento. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, fone 3221-7164. Associe-se na Agrimar. Você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas, que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café, que tudo vai dar certo. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor. Há 65 anos. Prefeitura de Caxias. Plano City 360 do Círculo Saúde. A partir de R$ 89,70 por mês. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Orquídea, todo ano ao lado do IMAMA e o ano todo ao seu lado na luta contra o câncer de mama. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto.
Faltam 10 minutos para as 11 horas da manhã. O programa Tá na Pauta retomando. Beverly Rocha aqui na mediação, junto com Ivanir Gasparim e Pablo Carlotto. Estamos aqui analisando, refletindo sobre frases, né, pensamentos que concentram uma ideia de um tempo, a partir de uma visão do Pondé e também do Yuval Harari. Nem chegamos no Harari, né? Talvez nem dê tempo. Mas deixa eu trazer aqui para a conversa, que eu achei bem interessante, o Claudemar Rigotti. Ao passo que vocês estavam falando sobre crianças, mimados e etc., né? Ele disse, olha, quero contar para vocês um caso que aconteceu na escola da minha filha. Estão no pré-2, ou seja, criança pequena, né? Aí ele conta aqui, né? Tem um garoto que está no espectro autista, só que ele é muito levado e difícil de lidar, não por causa do espectro autista, é da personalidade dele, que a gente tem que separar uma coisa da outra, né? Ele é bagunceiro, é desobediente, né? E até o Claudemar disse, dá para entender em função do espectro autista, que é um pouquinho, né, mais agitado do que talvez se não fosse, não tivesse. No entanto, ele xinga essa criança, todo mundo, inclusive a professora, com palavrões de baixo calão. Tem 6 anos de idade. E aí ele colocou aqui, né? Onde ele aprende esses palavrões? Onde vem? A pergunta... E aí, dos milhões. E aí ele chama a professora, um exemplo aqui, de cabeça de bosta. Possivelmente aprendeu com adultos. Nem vou mais ler, porque a gente já chega Aí aqui. tu já sabe, o diagnóstico também sabe. A pergunta agora, tudo bem. Tá aí, o que esse colégio e o que a professora, o que a diretora podem fazer hoje com essa, do politicamente, o que agora nós podemos fazer? Eu te pergunto a seguinte, Gasparim, o que uma diretora e um colégio pode fazer num contexto em que o colégio, diretor e professor perderam a autoridade? Não tem autoridade. Qualquer decisão tomada ali é capaz de sair, o que eu falo, no fantástico. Exato. Entendeu? Nós estamos de mão amarrada. Agora, assim, se existe uma coisa que eu posso dizer até como professor, infelizmente, o mundo não é mimado. O mundo, ele é o mundo. Então, aquela pessoa mimada que acha que o mundo vai servir, ele não vai. Vai chegar um momento que, de repente, alguém já não vai mais servi-lo, né? Ele vai ter que começar a servir. Porque não adianta, a vida é assim, tá? Até uma certa idade você tem que ser fogueteiro. Se você não é fogueteiro, você tem que ir num psicólogo. Depois de uma certa idade, se você não é bombeiro, vai no psiquiatra para tomar remédio. Deu para entender que a vida nos cobra. Então é o seguinte, eu acho que até uma fase... Agora, a vida moderna nos propicia essa de ser mimados. Vamos lá. Sim, puxa vida, é a primeira geração. É a primeira geração que eu e o Pablo agora podemos sair daqui e escolher N restaurante de bife aquilo. Sim. Pessoal, isso há 20 anos atrás era impossível. Nós falávamos antes, o que era uma cozinha, por exemplo, há 20, 30 anos atrás? Tinha o elétrico na cozinha, só tinha o frigidaire. O micro-ondas nos mima. O telefone nos mima, ou seja, a sociedade criou mecanismo de nos mimar. Agora, lembrar que, em vez em quando, você tem que comprar, esse dia até compra uma vela, cara, porque uma hora dessa pode faltar a luz. Aí vem a outra frase do Harari, que acho que dá para a gente fazer um fechamento aqui, só que antes deixa eu mencionar, nós estamos falando, o Claudemar imediatamente respondeu aqui que essa criança, né, foi transferida com uma atitude da escola para o pré-1. Então, eles migraram, tipo assim, retrocedeu, né, para o pré-1, mandaram avisos na agenda da criança, mas os pais não demonstraram nenhuma atitude. E aí a escola colocou para o pré-1, que tem elementos de cuidar um pouco mais atenção e etc, né? Voltando aqui à frase do Harari, que combina com o que tu fala, né? Ele diz o seguinte, se eu pudesse, diz o Harari, dar um conselho aos líderes do mundo, seria reconstruam a confiança nas relações humanas. Que é disso que tu tá falando, né, Gasparim? Sim. É isso. Como é que é esse pensador? O Yuval Harari. O cara que escreveu... O cara é bom, né? Homo Deus, Homo Sapiens. Homo Sapiens é o livro mais famoso dele, né? E tem um novo agora também que é maravilhoso, Nexus. Isso, Nexus. Que inclusive foi presenteada, né? Minha filha foi presenteada com o livro pelo Pablo. Muito obrigada. É um livro muito pesado, inclusive. Mas assim, essa relação. Eu falei o seguinte, a sociedade, até semana passada eu falei, ou a gente aprende no amor ou na dor. Vai chegar um momento que se eu não aprender isso, é que nem falamos dessa criança há pouco, né? Se os pais não entenderem no amor, né, no aviso da agenda e tal,
de alguma forma vai aprender na dor. É que ainda há uma lucidez, Gasparim, ainda há uma lucidez, graças a Deus. Vamos fazer uma comparação simples, né? Nesse mesmo caso aqui. Se fosse o inverso, né? Se fosse um professor falando isso para uma criança, assim como a gente já viu situações de agressão... Alto BO. Vai lá pro Fantástico, vai lá pro G1, vira notícia nacional, todo mundo registra em vídeos. O inverso não acontece, por quê? Porque ainda há uma lucidez que o adulto é que tem que ser adulto. O adulto, embora esteja totalmente fora, se o adulto filmasse, registrasse, colocasse nas redes sociais, se vitimizasse... Não estou querendo aqui dizer, pelo amor de Deus, que o professor está correto em agredir. Não é disso que eu estou falando. Mas veja como falta lucidez entre uma coisa e outra, né? Porque as duas coisas são de um foro que é um foro do privado. Deveria ter solução, não mediatização. Mas pelo que foi colocado ali, Bebe, o foco não é o colégio. Sim. O foco ali é a família. Sim. Porque se é uma criança de pré-2, que agora vai para pré-1... possivelmente ele aprendeu isso num contexto familiar, certo? E eu bato sempre nessa tecla. Quando você tem uma criança... Mas tu acha, Pablo, que se tivesse viralizado um vídeo da criança falando isso, essa família não ia aparecer? Com certeza, sabe? Mas eu vejo assim, tem muitas coisas que a gente tem que reinventar. E só para me corrigir, e não estaria certo fazer um vídeo. Não estaria certo, não. Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte, qualquer reinvenção social que tu queira fazer hoje, tem que partir da família. Certo? Porque alguém num contexto desse vai dizer assim, não, é que a escola tem que mudar, não, é que a sociedade tem que mudar, não, é que não sei o quê. Não, o que tem que ser mudado e nós temos que criar um espaço coletivo, e não é só brasileiro, é mundo todo. Temos que rever, consenso humanitário, rever quem é que é responsável pela formação das novas gerações. Nós viemos longo período dizendo, é a família, é o pai e a mãe, é o núcleo familiar, é a primeira célula da sociedade, a família. Agora nós estamos há mais de 30 anos, meio que... E quem é? É a escola. Não, a escola é ensinar, a família é educar. Mas virou slogan, não virou uma proposta prática. Certo? Então, é claro que aí carece de outras análises e tal. Mas veja bem, esse aspecto e bate na nossa pauta, é isso. É a família que vai ter que capitanear esse processo de mudança. Certo? Não adianta, vamos criar cursinho, vamos criar tutoriais, vamos criar não sei o que e tal, tudo. Se a família não pega junto, entende? Mas foi por causa das grandes... A maioria hoje é separado, as crianças não importa. Mas continua sendo a família, né? Continua sendo a família. Certo? Mas é que foi criado pelos avós, que eu acho um dos piores discursos que existe. A família, tem que rever, certo? Responsabilidade. Quer ter relacionamento, quer ter filho, tem que se responsabilizar em criar. Mesmo que a mãe more na China e o pai na Cochinchina. Perfeito. Gente, reta final, preciso que vocês façam seus fechamentos já. Eu acho que essa conversa, ela para mim, é um crescimento, tá? Porque mesmo nós hoje aqui, às vezes, segurando algumas palavras, né? Para não ser cancelado ou ser processado, a gente acaba despertando, tá? E eu lembro o seguinte, pessoal, uma simples fita rosa hoje na lapela de qualquer pessoa pode mudar a vida de muitas pessoas, tá? Uma palavra na empresa muda toda, e se eu pegar a minha vida, pegar a tua vida, uma orientação de uma pessoa, e eu falo uma pessoa normalmente mais velha. Por quê? Porque na verdade o teu chefe ou o teu pai sempre vai ser mais velho do que Sim. Isso muda a coisa. Então, eu acho que se puder, depois, no encerramento, ler a última palavra desse nome estranho ali, que só a Bíblia sabe falar, eu não sei, mas eu acho que ele fala tudo. Ou seja, nós temos que voltar, não a ter, voltar a respeitar esses laços, ou seja... E que tem autoridade, tá? A frase, antes de você fechar, então, se eu pudesse dar um conselho aos líderes mundiais, seria: reconstruam a confiança nas relações humanas. E vão parar de ter que... Hoje, uma vez nós tínhamos memorando na empresa, hoje nós temos que começar a escrever tudo, tá? Obrigado, hein? Obrigada, Gasparim. Eu gostaria de fechar com uma palavra que eu já disse em outras ocasiões, e que fecha com esse tema aí, é que nós temos que cuidar melhor da nossa geografia emocional e social.
certo? Nós somos feitos para o pertencimento. E se analisarmos a vida humana sob essa ótica do pertencimento, a gente vai ver que tem pessoas que fazem loucuras insanas para pertencer a este ou aquele grupo. Nós temos que fazer isso de forma sadia. E eu preciso também, de minha parte, deixar um recadinho que eu acho que também é pertinente, por isso que eu quero deixar ele aqui. Você não é o gás da coca, mas ao mesmo tempo procure o equilíbrio para não ser tapete de ninguém. Essa é a fórmula, né? E não aposte em cavalo que não corre. Eu vi essa expressão no final de semana, achei máximo. Eu queria usar, eu tinha que usar. Achou? Não aposte em cavalo que não corre. Gente, final do programa. Muito obrigada. Ele fica armazenado em vídeos no